Ela parecia uma história inofensiva, contada por gerações como uma fábula para crianças, repetida em escolas, em desenhos animados e em livros coloridos, sempre com um final feliz. Uma garotinha de capuz vermelho, um lobo faminto e uma lição de moral no final, simples, direta e educativa. Se eu te dissesse que essa não foi a primeira versão dessa história e que por trás da história da Chapeuzinho Vermelho existe uma trama muito mais sombria, ancestral, brutal, passada de boca em boca muito antes sequer dos irmãos Grimm existirem. Uma versão onde o lobo não só devora, mas engana, manipula e serve a menina a refeição feita com a própria avó. Sim, isso já aconteceu, já foi contado nessa história. E o mais assustador foi levado a sério, porque antes disso ser um conto de fadas, essa era uma advertência para que meninas tivessem atenção para quem elas estariam dando ouvidos. Mas será que isso realmente aconteceu? Uma menina enganada comendo sem saber o próprio corpo da avó, mas qual é a verdade por trás dessa história? Ela relata a perda da inocência de uma menina? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Onde tudo começou. Muito antes dos contos de fadas serem impressos em papel e ilustrados com cores suaves e entregues às crianças como histórias educativas, eles nasceram na escuridão. Eram contados à noite, nas aldeias ao redor do fogo, por camponeses, parteiras, caçadores, sem filtro, sem moralizações, apenas verdades simbólicas brutais. Era assim que se transmitia alertas, lições e principalmente o medo do mundo lá fora. A versão mais antiga conhecida da história do Chapeuzinho Vermelho não veio de livros, veio da voz do povo. Foi recolhida na tradição oral francesa e registrada séculos depois sob o título em português, O Conto da Avó. Essas histórias não traziam salvadores nem finais felizes, tampouco havia lições explícitas sobre obedecer os pais e não sair do caminho. O que havia era perigo real. E um lobo que não era só um animal, era um símbolo daquilo que havia de mais cruel na floresta. O engano, o disfarce e a fome por inocência. Mas talvez mais perturbador é aquilo que essa história fazia com a vítima. A versão que foi silenciada. Nessa versão ancestral, a menina não tinha nome, ela não usava um capuz vermelho, não havia bolo, nem vinho, nem um caçador pronto para salvar o dia, era apenas uma garota e a floresta. Quando chega à casa da avó, o lobo já está lá, a avó não está mais entre os vivos. O lobo, em vez de atacá-la, a recebe com gentileza fingida, finge ser a avó, finge hospitalidade e ainda oferece um jantar. Na mesa, um prato com carne cozida e uma taça com um líquido avermelhado escuro. Nessa história tinha uma frase muito famosa e repetida toda vez que ela era contada. Coma, minha menina, aqui está a carne da tua avó e o vinho é o seu sangue. Essa fala foi registrada em mais de uma variação do conto oral, não simbólica. Ela não era simbólica, ela era literal. A menina, sem entender, obedece, come e bebe. Ignorando que o que alimenta o seu corpo é o corpo da própria avó, a história original é muito mais sombria do que a versão que conhecemos da Disney. E esse detalhe não era decorativo, era um ritual, um choque proposital no enredo dessa história. Um símbolo brutal da perda da inocência e uma metáfora crua do que aconteceria com quem confiava demais e se afastava demais e ignorava os sinais do perigo. Só que ainda não era o fim, a história fica ainda pior. Porque depois da refeição, o lobo a convida para se deitar. A perda da inocência. Depois de comer o que pensava ser um simples jantar e beber aquilo que acreditava ser um vinho, a menina escuta um novo convite. O lobo, que ainda continua fingindo ser a avó, diz, abre aspas, venha se deitar comigo, fecha aspas. Ela hesita naquele momento, mas mais uma vez ela obedece, achando que o lobo era a sua avó. E o que acontece a seguir é o momento mais simbólico e talvez mais desconcertante de toda essa história. Peça por peça, a menina começa a tirar suas roupas e em algumas versões da tradição oral, cada peça que ela retirava, o lobo pergunta onde ela está colocando e ela responde, no fogo, para nunca mais precisar delas. Essa cena para os ouvidos modernos pode até parecer uma coisa absurda, mas na simbologia dos contos antigos ela carregava um peso muito grande. A história ensina que ela não está apenas se despindo fisicamente, ela está deixando para trás a infância, a proteção e também a sua inocência. Está sendo conduzida a um lugar de vulnerabilidade extrema sem nem perceber. Então o Chapeuzinho deita-se na cama ao lado do lobo e então, só então, começa a perceber que tinha alguma coisa de errado. Vovó, por que está tão diferente? E esses olhos tão grandes? E essas mãos, essas orelhas? A tensão da história então vai crescendo passo a passo, até o momento final. Mas vovó, por que essa boca tão grande? E aí vem aquela famosa frase que conhecemos. É para melhor te devorar. Sem mais disfarce, o lobo salta sobre ela e é isso. Não tem resgate, não tem caçador, não tem justiça no final dessa história.
quando os Grimm chegaram. Século XIX, na Alemanha, o mundo começava a mudar e com ele as histórias também. Foi nesse período que dois irmãos decidiram preservar aquilo que estava prestes a desaparecer, os contos orais passados de geração em geração nas vilas rurais, pequenas aldeias e no interior de toda a Europa. Eles não eram escritores infantis e muito menos contadores de história para dormir. Eram filósofos, estudiosos da linguagem, da cultura popular e da alma do povo. Em 1812, publicaram o primeiro volume de Contos da Criança e do Lar. Era uma compilação de narrativas populares recolhidas de camponeses, empregadas domésticas e pessoas simples que nunca haviam escrito sequer uma linha, mas que sabiam histórias inteiras de cor. Foi ali que surgiu pela primeira vez, em forma impressa, a versão que conhecemos hoje da Chapeuzinho Vermelho. Mas ela já estava nessa altura profundamente alterada. Os irmãos Grimm, apesar de interessados na tradição oral, adaptaram e suavizaram muitos elementos da história para que se adequassem ao público da época, principalmente famílias cristãs e educadores morais do século XIX. Nessa versão deles, o lobo ainda devora a avó, ainda devora a menina, mas dessa vez há um caçador no final. O homem que aparece abre a barriga do lobo com uma faca, resgata as duas vivas ainda e depois castiga o lobo. A justiça é restaurada, a ordem é imposta e a moral no final é garantida. A refeição macabra some e o tom sexual é totalmente apagado. O que antes era uma história de alerta brutal, torna-se agora uma fábula que por trás traz uma lição de moral. Mas alguns vestígios ainda permaneceram na história, porque mesmo na versão dos irmãos, o lobo ainda continua sendo alguém que finge ser outro, que engana, que se aproxima com doçura para depois atacar. Uma fábula ou um alerta? Durante muito tempo, as pessoas trataram a história da Chapeuzinho Vermelho como uma simples fábula sobre obediência. Não fale com estranhos, não saia do caminho, escute sua mãe. Mas e se esse nunca tivesse sido o verdadeiro propósito dessa história? E se essa história carregasse desde o início uma mensagem muito mais sombria? Muitos estudiosos acreditam que o capuz vermelho representava mais do que só uma peça de roupa. Representava a transição, transformação e início da maturidade. Em algumas interpretações, inclusive, é até hoje visto como um símbolo do despertar, da sexualidade e da exposição ao mundo adulto. A floresta, por sua vez, é o território desconhecido, o lugar onde não há regras, onde a menina sozinha precisa lidar agora com aquilo que antes não compreendia. O lobo não é só um animal. Ele é o símbolo de um predador, daquele que se aproxima com palavras doces, que disfarça, que finge proximidade até que seja tarde demais. E é por isso que essa história resiste há tantos séculos, porque ela toca em algo instintivo, coletivo, universal. Ela fala muito sobre o medo de crescer, sobre o risco de confiar demais, sobre o perigo de não saber o que está na outra ponta da conversa. E talvez por mais perturbadora que pareça a versão oral, aquela em que a menina é enganada, alimentada com os restos da própria avó e devorada sem salvação, seja justamente a mais honesta. Porque o mundo real nem sempre tem um caçador por perto. E às vezes o alerta vem tarde demais. Talvez a parte mais desconfortável dessa história não seja a presença do lobo, mas sim a forma como ela foi contada e depois recontada. Como transformaram um aviso brutal em uma historinha inofensiva. Como apagaram os elementos mais incômodos em nome da moral e dos bons costumes. Como suavizaram o predador e colocaram um herói no final. Mas e se essa suavização nos fizer enfraquecer? E se ao esconder o horror da versão original, também escondêssemos a verdade que ela queria nos contar e que ela queria nos dizer? Será que as historinhas que ouvimos na infância foram mesmo feitas para nos proteger? Ou será que foram editadas para nos manter distraídos? Se essa história do Chapeuzinho Vermelho te deixou com um ponto de interrogação na cabeça e pensativo de como realmente são as histórias originais dos contos de fada, você precisa conhecer a versão sombria e original da Cinderela. Sim, a primeira versão é muito mais sombria e muito mais bizarra do que a versão tão famosa que a Disney fez. Se você quer assistir, eu gravei esse vídeo, clica no card aqui à direita.